que eu falei demais. Não é que eu fugi da pauta da educação especial, mas eu tinha que falar sobre isso, porque não acreditar no nosso aluno, acreditar no nosso professor, dar embasamento para ele, dar formação. Até o Diego falou assim: olha, nós ficamos um pouco distante, mas agora não. Agora a gente vai iniciar tudo novamente, né? Online, depois presencial, se Deus quiser, né? Parabéns, sucesso, perdão de eu tomar muito o seu tempo, viu, Deia? Deia, carinhosamente. Imagina, imagina. Passo a palavra para você, Diego, ou para a Deia? Pode ser para mim, Pro. Obrigado. Para você, nada. Passo a palavra para você. Um beijo grande a todos. Beijão, Pro. Obrigado pelas palavras. Bom, e aí agora, continuando aqui na nossa pauta, a Deia vai fazer toda uma retomada aí dos aspectos relevantes da educação especial e dos serviços AEE. Vai propor aqui um modelo de adaptação curricular e propostas de atividades aqui, tá muito interessante, vocês vão poder acompanhar daqui a pouquinho. Depois a gente tem mais no finalzinho da reunião aquele momento para esclarecer dúvidas, né, sobre essa nossa reunião, sobre o que vocês tiverem de dúvidas a respeito disso que foi debatido pela Deia aqui em relação à educação social, e a gente faz o encerramento. Todo esse material que será aqui utilizado pela Andréia na sua formação, depois nós vamos disponibilizar para vocês lá no blog, como costumeiramente a gente faz. E esse vai ser o material que deverá ser utilizado nas ATPCs da semana que vem, principalmente aí para a galera dos anos finais e ensino médio. Se o pessoal dos anos iniciais também conseguir encaixar dentro da pauta da escola, né, nos momentos de discussão de pauta da escola, seria extremamente interessante e importante, porque esse é um assunto que, de fato, é muito importante, né? A educação especial precisa ser debatida a todo momento, tá bom? Os objetivos da nossa reunião de hoje: subsidiar o trabalho do professor coordenador e do PECAI, retomar aspectos importantes da educação especial e do AEE e instrumentalizar os docentes para a efetiva confecção do anexo 3 e adaptação curricular. Mais uma vez, eu vou pedir a gentileza para que vocês deixem os microfones desligados para não haver interferência externa, e aí só a Andréia fica com o microfone dela ligado, tá bom? Minha parceira, eu passo a palavra para você e boa formação. Obrigada, Di. Obrigada. O Diego é minha dupla. Somos uma dupla imbatível aqui. Obrigadão. Bom, boa tarde de novo. Eu gostaria que vocês dissessem para mim se vocês estão me ouvindo, que eu não consigo vê-los. Lucélia, você me ouve? Sim, tudo bem, Deia. Tá tudo ok, Deia, tudo ok. Obrigada. De vez em quando, aí, se eu precisar, vou pedir ajuda para eu saber se está tudo certo, que a gente teve que fazer umas adaptações aqui para começar. Então, vamos lá. Para iniciar a nossa conversa, eu quero lembrá-los que a equipe da SEDUC, que é responsável pela educação especial, conhecida como CAP, eles estão fazendo, em alguns momentos, aí, reunião, live, participação em ATPC, conversando com os professores do regular e dos serviços também, claro, mas com um olhar no regular, para explicar direitinho para todo mundo o que é educação especial, o que é a EE, qual a função de cada um dentro da escola. Nós temos vários profissionais envolvidos nesse atendimento com o aluno que tem a deficiência, que é nosso público-alvo, só que cada um tem uma função. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho, né, para lembrar o que é a educação especial e o que é o AEE, porque tem gente que fala assim, Andréia, é SAP, é sala de recursos, é turma, é itinerância, tudo isso é uma coisa só, tudo isso está dividido, como é que fica, né? Vamos conversar um pouquinho sobre as nomenclaturas, tá bom? Pode passar, Gi. Então, tem aí, educação especial e AEE. O que é educação especial? Pode pôr.
A educação especial, meus amigos, ela é uma modalidade de ensino. Essa modalidade, ela é transversal, ela é trans, inter, pluri, multi, ela passa por todos os níveis da educação. Então, ela começa lá na educação infantil, passa nos anos iniciais, anos finais, ensino médio, universidade, pós-graduação e assim por diante. Aonde tiver necessidade, a educação especial ela vai atuar para tentar trazer um pouco de conforto, um pouco de autonomia para os nossos alunos que possuem as deficiências. Essa modalidade, né, de ensino, ela tenta trazer para todos os deficientes um suporte, um apoio e contribuir para que os espaços educacionais, para que as escolas, principalmente, né, que é o nosso foco aqui, elas sejam mais inclusivas. Tá? Então, ela é uma modalidade de ensino. Então, a educação especial, ela não é vista, né, por todos como parte, mas a educação especial, ela existe, né, ela está aí na realidade de todo mundo, e ela não existe sozinha, tá? Ela não faz nada sozinha. Dentro da educação especial, a gente precisa da colaboração, principalmente da família, né, que se a família joga junto com a gente, fica muito mais fácil do trabalho ser desenvolvido. A gente precisa de todo o trabalho da educação regular, da escola regular, do AEE, que são os serviços que estão na educação especial, e da saúde. Então, existe aí uma equipe que precisa trabalhar junto para que esse aluno tenha o melhor dentro daquilo que ele pode desenvolver, né? Porque a gente tem que olhar para a deficiência e não negá-la. Ela existe, ela está posta e a gente precisa fazer da melhor maneira para que esse aluno se desenvolva dentro daquilo que ele consegue. Pode passar, Di. Que é o AEE agora. Vamos entender como que é esse serviço. O AEE é um serviço da educação especial. Ele está lá para tentar fazer o que é possível para que esse aluno consiga se desenvolver, para que ele tenha, né, a identificação, a elaboração, a organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade. Essa acessibilidade, ela não é fornecida só para aluno com deficiência. Eu tenho alunos que, de alguma maneira, vamos citar, por exemplo, quebrou o braço, não consegue escrever, então ele vai precisar de alguém que faça algumas anotações para ele. Isso é uma acessibilidade, isso é uma adaptação. Então, quando a gente fala de acessibilidade, de adaptação, a gente está falando de todos os alunos, não só do aluno com deficiência. Então, isso precisa ser observado. E o AEE, ele vem somar com o regular, para que isso aconteça da melhor maneira. Aí na linha de baixo, a gente tem lá em vermelhinho, o eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos. Eu costumo dizer que se minimizar as barreiras que já existem, a gente já tem um ganho muito significativo. Talvez a gente não consiga, né, nessa encarnação, eliminar as barreiras, porque a nossa sociedade, ela tem aí algumas barreiras que são estruturais, né? Para as deficiências. Então, se a gente conseguir minimizar dentro da escola essas barreiras, com certeza esse aluno ele já vai ter um aprendizado satisfatório. Pode mudar, Di. Qual é a estrutura do AEE? Como que ela está estruturada? A estrutura do AEE, ela se faz em salas de recursos ou turmas, com a função de complementar ou suplementar o aprendizado do aluno. Por que eu coloquei salas de recursos e turmas? Tem algumas pessoas que falam, André, mas é sala de recurso ou é turma de recurso? A sala de recursos, antigamente, ela era chamada assim, porque nós tínhamos um número maior de alunos e ela precisava de um espaço físico para existir. A legislação mudou, esse número, quantidade de alunos atendidos diminuiu, só que eu tenho a possibilidade, por exemplo, de, no período da manhã, em vez de ter uma sala de recursos, eu consigo ter 3 turmas atendendo na sequência. Então, deixou de ser sala de recursos
passou para turmas de recurso. Só que para abrir esse serviço, eu ainda preciso ter espaço físico determinado na escola. E quando eu não tenho esse espaço físico, André, o que eu consigo fazer? Eu consigo solicitar a abertura de itinerância, que também é um serviço da educação especial. Então, nós temos turmas de recurso, que antigamente era sala de recursos, e itinerância. Essa é a nomenclatura que a gente usa hoje. Qual a função desses serviços, né? É complementar para aquele aluno que tem a deficiência, que tem a defasagem e que precisa de um suporte, e ela vem suplementar para aquele aluno que tem altas habilidades de superdotação. Então, existem sim serviços que complementam, que são os nossos, da nossa diretoria, porque nós não temos nenhuma turma de recursos para altas habilidades e superdotação, mas se tivéssemos, ela estaria suplementando os conhecimentos que esse aluno vai adquirindo durante a vida. Então, essa é a diferença aí de quem complementa e de quem suplementa, baseado na legislação que está vigente. Próximo. A matrícula no AEE em qualquer um dos serviços, todos os serviços da educação especial, juntos, eles formam o atendimento de AEE. Então, a matrícula em qualquer um dos nossos serviços, ela está vinculada à matrícula do regular. Primeiro, o aluno precisa estar matriculado no regular, para depois ele ser matriculado na sala de recursos, turma de recursos e itinerância. Ok? Então, eu não consigo colocar o aluno, o sistema não me deixa fazer isso, colocar o aluno só no atendimento do AEE. Por que que não deixa? Porque em alguns casos a escola entende que o aluno dá conta do que é ofertado a ele no AEE e não dá conta no regular. Então, vamos colocá-lo só no serviço. Isso não pode acontecer. Ele precisa estar no regular para estar matriculado posteriormente no AEE. Tá? Uma coisa está vinculada à outra. Próximo. A oferta do AEE é uma oferta obrigatória. Toda vez que você recebe lá na portinha, né, da secretaria, a família trazendo um laudo médico desse aluno, dizendo que ele tem uma deficiência, e que fique claro aí o que é deficiência. Deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência física. O único transtorno que nós podemos atender nos nossos serviços de AEE é o transtorno do espectro autista. Nenhum outro transtorno. Ah, mas ele tem dislexia, dislalia, descalculia. Não pode. A legislação não me deixa. Por quê? Porque a hora que eu entro na sede, e quem está acostumado a fazer isso, né? Na sede sabe do que eu estou falando, abre um link de deficiência e você tem que informar a deficiência que o aluno levou o laudo médico para você, que a família entregou um laudo médico. Por que que isso está vinculado ao laudo médico? Porque só o médico pode dizer que essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, às vezes, nós temos também no EJA, tem uma deficiência. Eu não posso, vocês não podem, a não ser que o CRM de vocês esteja ativo. Eu brinco às vezes, o meu CRM não está ativo. Eu não tenho um CRM, então eu não posso fazer isso. Ah, mas o psicólogo mandou um laudo dizendo que o aluno é deficiente intelectual. O psicólogo não dá laudo, o psicólogo faz relatório, é diferente. Ele pode descrever que o aluno tem uma deficiência, mas ele não pode colocar o CID. E o CID geralmente é F70, F71, né, e assim por diante, e aí é uma história para outra formação, senão a gente se estende. Mas tem que tomar cuidado. Eu oferto obrigatoriamente. A família precisa saber que na diretoria existe esse serviço. Mas a família não é obrigada a colocar a criança, o jovem ou adolescente para frequentar esse serviço. Porque às vezes ele vem para o nosso regular, mas ele já tem toda uma rede de apoio.
ele já faz muitos atendimentos clínicos e psicológicos, psicopedagógicos fora da nossa rede. Então, a gente tem que respeitar também a questão, né, das terapias que ele já traz quando vem para a nossa matrícula. Então, eu oferto obrigatoriamente. Aí a família decide se ela vai fazer parte desse tipo de serviço ou não. Isso é a família quem decide. Próximo, Di. O serviço de AEE, ele visa a plena autonomia para os estudantes PAEE. O que é essa nomenclatura, Andréia, pelo amor de Deus, que você está inventando? Não estou inventando não, gente. É público-alvo de educação especial. Então, toda vez que você vê esse PAEE, que é muito parecido com o AEE, né, é o público que esse serviço vai atender. Como que eu sei quem é esse público, Andréia? Tá lá na resolução que eu vou mandar, anexo aí pro blog, junto com esse material que vocês vão receber, tá bom? É a resolução 68, ela tá lá, é a resolução vigente até o momento. Pode ser que mude ainda esse ano, a gente espera aí que mude, porque existem algumas coisas que precisam ser atualizadas, mas por enquanto é a resolução 68, que grande parte de vocês já conhece, porque todo mundo que me pede eu mando por e-mail, eu disponibilizo, não tem nenhum problema, e quem não tem, quiser pedir, não achou no blog, não conseguiu entender, a gente vai conversando e tirando as dúvidas. Pode passar, Di. Eu fiz uma cola aqui, eu já até me perdi da minha cola. Já nem sei mais onde eu tô aqui. Vamos lá. É um suporte pedagógico especializado, não é local de reforço escolar. Por que a gente sempre reforça isso? Todo profissional do AEE, ele diz para a escola, ele explica para a escola que é um suporte pedagógico especializado para tentar minimizar as barreiras que esse aluno encontra. Então, não é local de reforço escolar. O aluno que tem uma defasagem escolar, ele vai para o reforço escolar, ele não vem para o atendimento de AEE. O que precisa tomar cuidado? Existem algumas escolas que estão colocando alunos que não têm laudo de deficiência nesses atendimentos. Isso é um risco, não façam, tomem cuidado. Só coloque o aluno na sala de recursos se ele tiver documento para isso. Quais são esses documentos? Laudo médico, anexo 1 feito pelo profissional da sala de recursos. O anexo 1 precisa ser muito bem feito, tem que tomar muito cuidado como é que faz esse anexo. Na maioria das vezes, esse anexo, ele faz parte de resposta para Ministério Público, Defensoria Pública, então a gente tem que tomar cuidado porque é o juiz que está lendo. Então, se o anexo vier com algum erro, com algum problema, eu mando ele de volta, aí é a chata da educação especial, mas a chata da educação especial assina junto com você, é meu nome que vai lá, então tem que tomar cuidado sim com o que escreve. Então, vai fazer um anexo 1, preste atenção no que você está colocando. Por que você está falando isso, Andréia? Às vezes eu recebo o anexo 1, que a primeira folha tem o nome de um aluno, e é menino, por exemplo, e no restante do documento, o aluno passa a ser aluna, inclusive citando o nome, e usando sempre o ela. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tomem bastante cuidado. Tá? É suporte pedagógico no AEE, é reforço escolar no reforço escolar. São situações diferentes. Mesmo porque se você tiver turmas, eu não sei nesse momento como está isso, essa questão do reforço, mas se você tem turmas de reforço, você não consegue colocar o aluno no serviço do AEE e no reforço também. Não consegue colocar no serviço do AEE e na turma de ACD, não consegue colocar no AEE e no centro de línguas, porque configura uma outra matrícula, e aí não é possível de ser feito. Mas tomem cuidado nas escolas. Tem microfone aberto, gente. Por favor. Próximo, Di. O
profissional que atua no serviço do AE é o professor especializado na área da deficiência. Eu posso colocar o professor readaptado para fazer esse tipo de atendimento? Não. Posso colocar o cuidador, o professor interlocutor, o professor auxiliar para fazer esses atendimentos? Não posso. Tem que ser o professor especializado. Os documentos do AEE são feitos pelo professor especializado e não pelo suporte. Professor auxiliar é suporte, cuidador é suporte, professor interlocutor é aquele que faz tradução da aula, é suporte, não é o profissional que está no AEE. Então, tomem cuidado com os documentos também. Eu vou pedir anexo 1 para o professor auxiliar. Gente, tem microfone aberto. Eu vou pedir para o professor auxiliar fazer o anexo 1 para mandar para a Andréia. Vai voltar, não pode. Tem profissional certo para fazer o documento do AEE, tá? Observem bem isso. Próximo, Di. Observações importantes. Essas observações, elas precisam ser feitas pelo professor da sala regular, mas elas também precisam ser feitas pela equipe gestora. Então, o professor da sala regular, ele precisa saber tudo isso, o PC precisa saber, o PCAI, se tiver acesso a essas informações, também é interessante saber onde é que estão esses alunos. Então, assim, todas as vezes que eu tenho uma turma atribuída a mim, eu preciso saber quem é o meu aluno. Então, essa investigação, ela precisa acontecer na sua sala. Então, quem é o seu aluno? Não é o nome dele, é quem é o seu aluno. Ele tem um histórico, ele tem documentos que dizem quem é ele pedagogicamente falando. Se ele tem lá na lista de presença uma indicação de deficiência, qual é a real deficiência dele? Porque às vezes eu tenho um aluno considerado multideficiente, tem múltiplas deficiências. E aí eu vou investigar esse aluno e a deficiência que é a que é mais forte, vamos dizer assim, dentro do quadro dele, é uma deficiência que consegue se desenvolver muito bem e suprir a outra deficiência que ele tem. Vou citar aqui, sem falar nomes, um exemplo de uma avaliação que eu fiz junto com uma professora especializada de uma das nossas escolas, a semana passada na diretoria. Nós recebemos um aluno com laudo de surdez profunda e deficiência intelectual moderada. A deficiência intelectual moderada é uma deficiência intelectual difícil de lidar. Ela não é tranquila como nós temos na maioria das vezes. E aí o tranquilo para mim, às vezes, não é o tranquilo para você. Tá? Eu entendo as dificuldades da escola. Então, nessa minha fala, a questão do tranquilo é a questão social, a questão do trato social. E quando nós começamos a fazer a verificação, a deficiência intelectual dele é muito pequena, em virtude da deficiência auditiva que ele tem. Ele só se comunica por libras. Então, o seu aluno não é o documento que indica a deficiência dele. O seu aluno não é um CID. O seu aluno é um ser individual que precisa ser olhado com respeito, como a professora Vera falou no início. Eu preciso saber quem é esse meu aluno, eu preciso saber que deficiência ele tem, e eu preciso me aproximar dele. Andréia, mas eu estou só virtual, porque eu sou grupo de risco, eu não estou na escola, nem no rodízio que está sendo feito, eu não tenho esse contato com o aluno. Usa a internet para isso, faz uma ligação, faz uma videochamada, tenta conversar com esse seu aluno, conhecer esse seu aluno, porque a realidade que nós tínhamos o ano passado, por exemplo, em 2020, quando a pandemia veio e mudou a vida de todo mundo, colocou todo mundo preso em casa, ou pelo menos a grande maioria de nós, a maior parte do tempo em casa, nós ainda tivemos a oportunidade, nós tivemos a oportunidade até março de estar com esse aluno. E esse ano isso não aconteceu. Então, o aluno que eu já conheço de outros anos, eu tenho uma realidade.
eu conheço ele de alguma maneira. O aluno que chegou novinho esse ano para nós não tivemos essa oportunidade. Essa oportunidade ainda não aconteceu. Então, eu vou fazer videochamada, eu vou fazer uma ligação para esse aluno. Ah, mas eu vou gastar a minha internet. Se você realmente quer fazer uma boa adaptação, quer entender como é a situação desse aluno e quer trazer esse aluno para perto de você, a gente vai ter que fazer algumas coisas em prol do nosso trabalho, para que o trabalho realmente aconteça. Não seja um momento de faz de conta, né? Seja um momento real. E quando eu digo momento de faz de conta, eu digo nas questões da deficiência, na questão da educação especial. Porque o aluno que está lá, ele precisa ter contato com o conteúdo, com o que está sendo ofertado para os outros alunos também. Eu não posso pegar esse aluno e pegar uma folhinha para ele pintar um desenho que não esteja relacionado àquilo que eu estou trabalhando, por exemplo. Isso não é adaptação. E aí eu trago mais para frente uma proposta de adaptação de uma área que não é a minha, mas que eu achei que ficou muito tranquilo da gente perceber o que é possível ser feito, né? Um exemplo, porque não vai existir receita de bolo. Não vai existir. Aquilo que dá certo comigo, Andréia, não dá certo com a Priscila, que é de arte, por exemplo. A gente tem que achar um meio termo para que isso funcione. Aí, passando para o 3. Ele está matriculado e frequentando a sala de recursos ou a turma, né? Sala de recurso e turma, só a nomenclatura que muda, tá? Eu preciso saber se ele está lá, matriculado. E se está frequentando também, porque às vezes a família aceita, quando a gente faz a oferta obrigatória do serviço, a família aceita e acha maravilhoso. E aí na outra semana ela decide que ela não vai levar, porque dá trabalho, né? Levar, esperar, ir buscar, e às vezes não tem transporte, porque dependendo da distância esse transporte não atende. Se a distância é grande, aí sim o transporte atende tanto o regular quanto a sala de recursos, né? A gente tem muitos sendo atendidos assim. Se ele está matriculado e está frequentando, ele com certeza tem alguns documentos que podem fazer parte da minha rotina e que vão, de alguma maneira, me dar um suporte grande para saber o que eu consigo trabalhar com esse aluno, de onde eu posso começar esse trabalho. O 4, qual a via de comunicação utilizada por ele? Por que eu pergunto da via de comunicação utilizada por ele? Nós temos na nossa diretoria alunos que só fazem uso de Libras, né, que é a língua sinalizada, a língua brasileira de sinais, que aliás é a segunda língua do nosso país, né, e deveria, na minha opinião, puxando lógico a brasa para minha sardinha, deveria ser ofertada a todos desde o início da escolarização. E seria muito tranquilo de trabalhar, porque as crianças elas aprendem muito rápido, e essa via de comunicação nem sempre é conhecida nem pelas famílias dos surdos. Então, imagina entre os amigos, né, da classe. Eles fazem a via de comunicação acontecer, e ela acontece de uma maneira bem carinhosa, inclusive. Mas, às vezes, não é Libras, são sinais, né, que a gente usa no dia a dia, sinais adaptados, né, mas sai. Qual a via de comunicação além de Libras? Eu tenho um aluno que ele só se comunica por prancha de comunicação, que é uma prancha que tem as atividades do ambiente onde ele está. Então, para a escola, ele tem algumas atividades que ele aponta, para casa ele tem outras atividades que ele aponta. Isso é usado principalmente com aluno com paralisia cerebral. Qual a outra via de comunicação que a gente pode encontrar, né, nos nossos meninos? A via de comunicação do olhar. Nós temos uma aluna que ela olha. Ela só olha. Então, você sabe o que ela quer porque ela consegue movimentar a questão do olhar para aquilo que ela quer. Então, esse aluno, ele fala. Outra coisa que acontece bastante também é com o autista. Nem todo autista tem via de comunicação.
Então, a autista também tem a questão de comunicação através do olhar, através do apontar, às vezes segurando a mão da gente, levando até onde ele quer, e se ele segurou na sua mão e levou até onde ele quer, fique feliz, porque ele deixou você fazer parte do mundo dele. Então, que tipo de via de comunicação? Ah, André, mas como que eu vou descobrir isso? Conversando com a família. Tem que ter esse contato com a família, essa aproximação com a família. 5. Possui professor auxiliar ou profissional de apoio? Da onde foi que a Andréia tirou profissional de apoio? Que não tinha aparecido até agora em lugar nenhum. É mais um nome que ela inventou. Não inventei, minha gente. O profissional de apoio é o cuidador. A legislação mudou e o nome também. Então, toda vez que você ouvir profissional de apoio, a gente tem que entender que é o cuidador, tá bom? E o professor auxiliar é aquele professor que fica na sala de aula, do lado do aluno, tentando facilitar o entendimento, a compreensão e a efetiva execução das atividades que o professor regente passa. Esse professor auxiliar, ele só chega na nossa diretoria através de liminar. O juiz determina que aquela criança tem esse direito. Antes disso, é feita toda uma verificação, inclusive vem perito indicado pelo juiz, muitas escolas aqui sabem do que eu estou falando, né? Vem o perito indicado pelo juiz, faz uma avaliação, mesmo a gente, escola, diretoria, professor do regular, professor de serviço, família, já tendo passado por várias situações de envio de documento, vem esse perito para comprovar que tudo aquilo que a gente mandou para ele é verdadeiro. Então, o juiz só bate o martelo e diz, vai ter o professor auxiliar, é um professor exclusivo, é um professor para a turma, através de todos esses documentos, depois que ele lê todos esses documentos. Então, o professor auxiliar só vem para a diretoria de ensino através do juiz. Então, é sempre assim, é sempre liminar. Por quê? Porque esse profissional não existe no nosso quadro. E para fazer o pagamento desse profissional, se o juiz não determinar, a gente não consegue pagar. Então, tem gente que fala, mas o meu amigo conseguiu o professor auxiliar. Eu fui até lá e não consegui, mas é a diretoria que não quer liberar. Já ouvi bastante isso. Não é a diretoria, não é a escola, não é o professor do regular, não é o professor coordenador, não é a dirigente que não quer liberar. Na verdade, a gente está aí atrelado a uma liminar. Se a liminar chega para aquele aluno, a gente consegue atender. Se vier negativo, não é para atender, não vai atender. Aí a família tem o direito de recorrer. Mas aí é a família e a parte judicial, né, que tem que resolver. Tá? Então, o professor auxiliar é esse que vem através de liminar. E o profissional de apoio é o cuidador. Cuidador depende de um monte de documento que vocês juntam, junto à família, junto a médico, bonitinho, manda para a diretoria, passa lá por mim no núcleo pedagógico, vai para o núcleo de compras e serviços, e aí a Claudete, ela faz a contratação desse profissional, que é de uma empresa terceirizada. Tá? Então, esses profissionais são chamados de profissionais de apoio, tanto o professor auxiliar quanto o profissional de apoio, desculpa. Então, tanto o professor auxiliar quanto o profissional de apoio, que é o antigo cuidador. Sexta coisa que o professor tem que observar, que a equipe tem que observar. Esse aluno, ele tem laudo médico com CID? Esse CID está relacionado às deficiências que nós, que estamos vinculados à SEDUC, temos a possibilidade de atender? Se não estão relacionados lá, eu não posso atender. Então, olhe com cuidado, professor coordenador, olhe com cuidado para os alunos que você tem atendidos na sala de recursos. Por quê? Porque se nós tivermos uma verificação de se esse aluno tem CID, se esse aluno tem relatório psicológico, que indica que está investigando, se esse aluno tem anexo 1 atualizado, atualizado não significa 2020, significa 2021. Então,
Esses documentos precisam estar atualizados. O CID tem que ser de 2021? Não, não tem. Existem deficiências que elas não mudam. A criança nasceu com deficiência intelectual, ela vai ser deficiente intelectual a vida toda. Eu preciso, de tempo em tempo, atualizar esse documento. Mas a mãe não tem que ir todo ano. Ela foi em 2018, foi em 2019, foi em 2020, vai em 2021. Não é assim que funciona. Em alguns momentos, a gente pede para que eles atualizem. E a gente sabe que demora. Demora, às vezes, 1 ano para a mãe conseguir trazer esse laudo médico atualizado. Eu sei disso, eu conheço a realidade, eu acompanho alguns casos bem de perto, inclusive. Então, isso é uma realidade. Então, em alguns momentos, pelo menos a cada 2 anos, a cada 3 anos, eu preciso pedir para essa mãe atualizar esse CID. Aí ela me trouxe lá um relatório psicológico dizendo que o menino está sendo investigado como deficiente intelectual. Eu posso colocar na sala de recursos, desde que ela tenha o compromisso de continuar passando no médico. O que acontece com algumas mães? A partir do momento que vem o relatório do psicólogo, que está investigando a deficiência intelectual, e você coloca na sala de recursos, ela acha que o filho é eterno do serviço, e ele não é. Então, tem que tomar cuidado. Então, está fazendo a verificação, o médico colocou aqui que está investigando essa deficiência, então beleza, enquanto está investigando essa deficiência, eu posso sim colocar, desde que documentado, volto a dizer, tem que ter documento. A mãe chegou e falou, está investigando e provavelmente seja mesmo deficiência intelectual. Se não tiver documento, não faça, não coloque, porque você pode responder por isso. Então, tome cuidado. Na verdade, quem responde? O diretor, né? Então, tomem cuidado. Bastante cuidado, porque o diretor responde, vem para a diretoria de ensino, a equipe de educação especial responde, vão falar que vocês não tiveram orientação, e aí eu mostro o vídeo, falo, olha, pela 1000ª vez eu falei que não pode, que tem que ter documento. Então, vamos tomar cuidado, hein? Bastante cuidado. Os relatórios clínicos são esses que eu estou dizendo, geralmente ele é psicológico, psicopedagógico, às vezes vem relatório de fono, de terapeuta ocupacional, todos esses relatórios são importantes. E se a família tem e pode disponibilizar uma cópia, é importante ter no prontuário do aluno. E atividades de séries anteriores. Aqui na nossa cidade, o município tem documentos que eles encaminham para a escola posterior, né, para a escola que o aluno está no ano vigente, com as atividades anteriores, com relatórios anteriores, que são riquíssimos, que a gente pode sim ter uma base bem sólida observando esses relatórios. Ah, Andréia, mas não veio, a escola do município não me mandou. Liga lá, conversa com eles, às vezes eles mandam o bloco inteiro de todos os alunos de uma vez só, se o coordenador, se o diretor, se o vice-diretor for conversar, porque geralmente vem com a família. E tem família que pega tudo isso e joga fora, porque tem família que não aceita a deficiência do filho. Então, isso é comum também a gente encontrar. Mas liga na escola, conversa com eles. E isso pode ser feito pelo professor coordenador, aí tem o mediador, que agora já não é mais mediador, tem uma outra sigla, né? Pode ser feito por um funcionário da secretaria que consiga esses contatos e converse, pode ser feito pelo professor do AEE, todo mundo tem direito de ter contato com essa família, entender como isso funciona e atender da melhor maneira esse aluno. Mas a gente só consegue atender da melhor maneira se a gente souber quem é esse aluno, que deficiência ele tem, se ele está matriculado e frequentando as turmas, né, para a necessidade dele, qual é a via de comunicação que ele tem, se ele tem profissional de apoio, se ele tem professor auxiliar e quais são, né, os relatórios médicos e clínicos que esse aluno tem. E eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu coloco isso no sistema. Eu coloco lá que o aluno tem uma deficiência e o aluno não tem deficiência, ele tem dislexia, por exemplo,
que não é deficiência, que é tratado pelo psicopedagogo e não pelo professor do AE, e aí mais para frente, daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, a mãe se arrepende de ter colocado ele no serviço, porque a mãe tem que concordar, lembra? Que é ofertado obrigatoriamente, mas ela concorda ou não em colocar, é um direito que ela tem. Aí daqui 10 anos ela se arrepende, ela vai mover uma ação contra a escola. Então tomem cuidado. Eu já vi acontecer, por isso que eu falo, tomem cuidado. Sempre com um laudo médico. Não tenho laudo médico, Andréia, tenho 200 relatórios. Leva na diretoria essa documentação, eu ajudo você a olhar e a gente junto pensa, né, de que maneira melhor atender essa criança. Eu faço isso várias vezes e as pessoas que já trabalham há bastante tempo comigo sabem que isso é uma prática. Às vezes vou visitar a escola e aí já deixam tudo separadinho para eu olhar, tem vários prontuários e aí a gente já decide, ó, esse pode ser atendido, esse não pode, esse ainda está em verificação. Isso é uma prática da equipe da educação especial. A equipe da educação especial tem essa prática, mas a gente tem que tomar cuidado com essa questão de colocar o menino lá se ele não tem uma confirmação dessa deficiência. Está investigando, mas está investigando há 10 anos? Não dá, né? Aí não dá. Ah, tem 10 anos que ele está lá, mas ele está só investigando. É impossível que em 10 anos não conseguiu passar no médico e o médico decidiu que ele tem. 10 anos é muito. Demorar 1 ano a gente até aceita, 10 já não dá, né? Passou um pouco do nosso limite. Pode trocar de... É chegada a hora de buscar apoio. E aí, quando chega a hora de buscar apoio, a gente busca apoio aonde? Na fé, né? Na fé também, gente, mas a gente busca apoio na legislação vigente. Qual é a legislação vigente? Da onde a Andréia tirou tudo isso que ela colocou aqui para nós hoje? Eu tirei da instrução CEGEB de 14/1/2015. Essa instrução CEGEB, ela já está há bastante tempo conosco e eu falo dela desde 2014. Desde dezembro de 2014 eu falo dessa instrução. Porque é aí que a gente vai encontrar os documentos que obrigatoriamente precisam estar dentro do atendimento do AE. Então, eu preciso ter anexos, que são documentos comprobatórios de que aquele aluno é um aluno público-alvo daquele atendimento, eu vou tirar daí. E quando eu falo de regular, de atendimento no regular, eu também tenho um documento que obrigatoriamente está nessa instrução, que é chamado anexo 3, e vocês vão ouvir eu falar dele daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, e vão recebê-lo como um material de apoio para a nossa proposta de atividade aí para o atendimento desses meninos no regular. E a resolução SE 68. Essa resolução, ela é desde 2017 a que rege o nosso trabalho e ela tem alguns momentos que a gente discorda, que a gente briga, que a gente não concorda e que, né, vamos conversar com o pessoal da SEDUC e manda e-mail e questiona, mas é a que a gente tem e é a que a gente segue, porque é a legislação do nosso trabalho na educação especial e no AE. Pode passar, Gi. Lá na instrução CEGEB tem um primeiro documento que é chamado de anexo 1. Esse anexo 1, ele é a avaliação pedagógica inicial. É esse documento que vai me dizer quais são as dificuldades e quais são as facilidades que o meu aluno tem. Então, o que ele domina e o que ele não domina precisa estar registrado nesse documento. Quem faz esse documento? O professor especializado. Lá vem a Andréia com outra nomenclatura. Professor especializado é aquele professor que faz o atendimento no AEE, ok? Então, todo professor especializado é o do atendimento do AEE. Quando eu mudar esse termo para professor especialista,
é o professor do regular. Então, especializado do AEE, especialista do regular. Pode passar, Di. Anexo 2. O anexo 2 é o plano de atendimento especializado. Nesse anexo, o professor especializado, que é aquele do AEE, ele vai organizar todas as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas a curto, médio e longo prazo com esse aluno. Esse documento é o plano de trabalho do professor na sala de recursos. Então, ele faz um anexo 1, que é uma conversa com a família e várias avaliações com esse aluno, para ele ter um norte do que ele vai trabalhar no anexo 2. Então, no anexo 2, ele vai colocar o que é competência e o que é habilidade a ser desenvolvida para esse aluno. Só que ele vai colocar isso no curto tempo, no médio tempo, no longo tempo. E tem total liberdade de, durante, né, o percurso, durante o ano, ir adequando o que é necessário. Porque, às vezes, o que ele pensou a curto prazo, ele consegue desenvolver a longo prazo. Vai depender de como esse aluno se desenvolve, de como esse aluno responde aos estímulos que ele está recebendo nessa sala de recursos, nessa turma de recursos. Beleza? Então, o anexo 1 e o anexo 2 são feitos pelo professor especializado. Ah, André, mas na minha escola não tem sala de recursos, não tem turmas, e eu não tenho professor especializado. E você está me pedindo o anexo 1. Quem faz o anexo 1? O professor coordenador da escola. Verdade. E eu não consigo fazer, André, eu não tenho competência para fazer isso daqui, porque eu não me preparei, eu não estudei, eu não sou da área, eu não consigo entender o que está pedindo aqui. O que eu faço então? Você pede ajuda para a equipe da educação especial, e aí a gente faz junto. É assim que funciona. Ou, né, quando existe uma sala de recursos, uma turma de recursos na escola vizinha que já atende os seus alunos, o que a gente faz? A gente pede para o profissional de lá, porque ele tem um horário para isso, para ele fazer o atendimento, para ele confeccionar esse anexo 1 daquele aluno. Então, isso também é possível. Tá? São coisas que a gente consegue fazer. Mas só para lembrar, anexo 1 e anexo 2 é feito pelo professor do AEE, pelo professor especializado. Um é o plano inicial, né, o contato primeiro, e o outro é o plano de trabalho desse profissional. Esse plano, esse anexo 2, esse plano de atendimento, ele passa por quem? Na escola, ele passa pelo professor que confeccionou e pelo professor coordenador. Então, o professor coordenador precisa ter esse plano de trabalho do professor na sala de recursos. Agora, em tempo remoto, esse plano de trabalho, ele é fundamental, né? Para eu saber de que maneira esse aluno está sendo estimulado na sala de recursos. Próximo. Na sala de aula regular, quando são necessárias as adaptações curriculares, e aí vai ter gente que vai falar assim, como assim quando são necessárias? Sempre é necessário? Às vezes não. Existem alunos, por exemplo, eu tenho alguns autistas que eles não precisam de adaptação curricular. Eles estão acompanhando o conteúdo, principalmente que agora é tudo online, pelo CMSP, muito bem, obrigado. Então, ele não precisa de adaptação nenhuma. Ele consegue dar conta do conteúdo de forma tranquila, sem precisar de adaptação, sem precisar de um registro, de algo diferente para ele acompanhar a aula. Ele participa das aulas, ele faz as atividades, precisa de ajuda às vezes, mas aí de ajuda da família, para acesso, para entrar no CMSP, não para desenvolver as atividades. Então, às vezes, eu tenho necessidade de adaptação, às vezes não. Então, quando essa adaptação ela é necessária, existe um documento de registro oficial. Esse registro oficial, ele está lá na instrução CEGEB, que eu falei agora há pouco.
Então, eu não criei ele da minha cabeça, não é uma invenção da diretoria de ensino, ele existe e ele está posto. E ele se chama Anexo 3. Eu falo bastante dele, mas são poucas escolas que desenvolvem esse Anexo 3 de forma efetiva quando essa adaptação acontece. Andréia, mas eu não tenho esse documento porque você orientou, e eu orientei mesmo, a fazer um registro no diário físico. Isso era possível. Ou a gente usava o anexo 3, que é uma folhinha, né, separada, ou fazia o registro no diário físico. Detalhe, nós não temos mais o diário físico, né? Agora é online. Só que no online, lá embaixo, depois que você colocou tudo que você precisava, tem um campo de observação. Então você pode continuar fazendo esse registro no diário, só que agora de forma online. Isso é possível. Tá? Então, anexo 3. Quem faz o anexo 3? O professor da sala regular, que também é chamado de professor especialista. Ele é o especialista da disciplina dele. Pode mudar. Anexo 3. O anexo 3, ele tem aí, né, bem grifadinho, bem bonitinho. Quem faz esse anexo é o professor do ensino regular. Ele registra lá, quando necessário, as adaptações e o que ele vai colocar como observação principal. O objetivo e a estratégia que ele utilizou para os alunos do regular, da turma, e o objetivo e a estratégia que ele utilizou para o aluno da educação especial. E aí vocês vão querer me matar, né? Que vocês vão falar assim, André, é mais um documento, é mais um registro. O professor consegue fazer isso muito tranquilamente e de forma bem rápida, porque esse documento, ele é um documento muito simples, muito simples. Vocês vão observar depois, ele está posto para que vocês façam a atividade, ele é muito simples de fazer. E, mas eu não quero fazer no papel, né, separado, eu não quero deixar a margem daquilo que eu estou registrando, então coloca lá no diário online, não tem nenhum problema. O que precisa estar bem claro, que objetivo e estratégia eu utilizei para a turma toda, e que objetivo e estratégia eu adaptei para que esse aluno da educação especial também tivesse contato com esse conteúdo. De que forma isso foi feito? Aí tem uma mãozinha levantada, só um minuto, Fernanda, a gente já conversa. Um minutinho. Próximo, Di. Só para eu concluir, para não perder a linha de raciocínio aqui. É importante lembrar que deve haver coerência. Eu tenho que saber o que está registrado no anexo 1, para eu conseguir fazer um anexo 2 e anexo 3, 2 no caso do professor do AEE, e 3, no caso do professor da sala regular, que converse. Eu não posso ter o anexo 1 da Andréia, o anexo 2 do Fernando e o anexo 3 do Felipe, por exemplo. Não dá. Não dá para misturar e fazer uma salada. Então, tem que ter coerência. Então, por exemplo, no anexo 1, eu fiz uma avaliação de um aluno surdo. No anexo 2, o professor pensou em como trabalhar algumas situações usando língua de sinais. E no anexo 3, você coloca uma música sem sinalização. Então, não bate. Tem que bater. Você pode pôr uma música se tratando de um surdo? Sim, desde que tenha tradução. Desde que ele tenha acesso à língua dele, né? Então, eu preciso tomar cuidado. Por que que eu sempre cito essa situação? Eu fui convidada uma vez para uma apresentação em uma das escolas, e quando eu cheguei lá, o professor fez uma música. Eu sabia que tinha um aluno surdo na sala, o professor não. E aí, quando eu cheguei, perguntei, e como você adaptou para determinar? Não adaptei, tá todo mundo fazendo. Eu falei, mas ele é surdo. Não, mas ele ouviu a música. Eu falei, não, ele é surdo. Aí buscamos o professor interlocutor de uma outra criança, de uma outra sala, fizemos a tradução ali com a professora interlocutora e o menino ficou encantado. Por quê? Porque era a língua dele.
Então, tenho que saber quem é meu aluno, onde ele está. Tenho que tentar atender da melhor maneira, tenho que tomar cuidado. Próximo. Quando o aluno está matriculado no regular e também no AEE, na turma de recurso, ele precisa ter esse anexo 1 no prontuário das duas escolas. Esse facilitador precisa existir, porque aí se eu tenho o aluno na diretoria e no Elísio, e eu tenho o documento dele nos dois lugares, se o professor precisar pesquisar esse documento, ele vai até lá, observa o que está registrado, faz as suas anotações no seu particular e utiliza isso para a melhoria das aulas. O que não pode? Cada professor que tem esse aluno no regular recebeu uma cópia desse documento. Por quê, Andréia? Porque existem alguns momentos em que a família ela faz um relato de forma confidencial. Então, existem alguns assuntos que são tratados no momento da confecção do anexo 1 com os pais, que a gente não abre para fora da escola. Isso não existe, não pode. Né? Até por conta de sigilo mesmo. Existem algumas coisas que as famílias relatam e que são colocadas no anexo 1 que fica de forma confidencial. E a gente tem que respeitar isso. Precisa tomar bastante cuidado e respeitar, né? Isso é uma coisa que a família tem direitos, né? A gente precisa organizar para que isso fique tranquilo para a família e para a escola também. Tá? E para que esse trabalho aconteça, tem que ter a colaboração, o intercâmbio, a troca de experiência entre os professores. E aí, esses professores, quem são? Os especializados e os especialistas, o do AEE e o do regular. Isso precisa acontecer. Próximo. Aí, para fechar esse pedacinho, que eu já me estendi, ninguém fez um cartaz para mim, André, anda logo. Professores especialistas e professores especializados têm funções diferentes, mas tudo isso é complementar. Então, eu posso contribuir com o trabalho do outro sempre. Eu costumo dizer nas minhas aulas, porque eu continuo em sala de aula, que ninguém faz nada sozinho. E isso é uma verdade na minha vida, não faz. A gente sempre precisa da colaboração do outro. E a gente precisa colaborar também, né? Não é só uma via de mão única, tem que ser de mão dupla. Então, às vezes às vezes não, muitas vezes, todas as vezes, eu vou precisar da ajuda de vocês, e todas as vezes que vocês precisam, eu tento atender da melhor maneira. E isso não é diferente na escola entre esses profissionais. Ah, mas o profissional do EE está numa escola longe. Existe uma coisa chamada telefone. A gente liga e a gente tenta conversar. Em algumas escolas, esse intercâmbio é tão legal que o professor é de uma outra escola, mas ele atende alunos daqui. E aí, o que acontece? Num momento, lógico que presencial, isso é mais fácil, eu entendo isso, agora a gente está vivendo uma coisa muito nova, mas em momento presencial, o professor do AEE de uma outra escola, ele vem participar do ATPC aqui. E é muito rico. Essa troca é maravilhosa. É diferente você conversar com um especialista que tem um atendimento, né, mais no miudinho, vamos dizer assim, com esse aluno. Facilita muito o trabalho da gente na sala de aula. Né? São trocas necessárias para esse crescimento e amadurecimento da gente enquanto profissional, que a gente aprende o tempo inteiro, mas só aprende aquele que está aberto para isso, né? E na educação especial você não tem opção. Ou você está aberto ou você está aberto. Se você não tiver essa abertura, você não consegue trabalhar. Então, essa troca, ela é fundamental. Pode passar, Di. Aí a gente vai falar um pouquinho de adaptação curricular. Eu vou abrir para a pergunta, que tem a mãozinha levantada, e aí eu faço essa parte da adaptação curricular, porque essa é bem mais rápida, bem mais tranquila, né? Não tem tanto... A minha fala é mais uma observação mesmo do que está posto aí. Pode ser?
Quem que é a mãozinha levantada? Eu respondi, mas eu esqueci seu nome. Oi, boa tarde. Isso, Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, colegas. A minha dúvida, Andréia, é que a gente tem aqui a sala de recurso, né? Eu sou coordenadora da Escola Maria Angélica Suave, e antes ainda de vir para a coordenação, a gente já tinha esse trabalho, então já estava bem tranquilo essa conversa entre os professores especialistas e os professores especializados. Então, esse processo de produção dos anexos, a gente já andou. E a minha dúvida é que, por uma condição mesmo de pandemia, e a gente pediu os anexos 3 pelo formulário Google. E aí eu queria saber se essa documentação é possível ou se depois vai ter que ser transformada no molde, no modelo do anexo que a gente usava no presencial. Todo esse processo que você está relatando, a gente já produziu na escola. Primeiro, os professores especializados das turmas de recurso atenderam os alunos, levantaram a condição de cada um, fizeram esse relato, essa troca com os nossos professores especialistas. Então, a gente está nesse processo agora, nesse momento do anexo 3 e das atividades. E aí, eu queria saber se o anexo 3 no formulário está ok, tudo bem, ou se eu tenho que orientar os professores novamente para produzir esse documento de outra forma. Oi, Fernanda, eu te atormentei tanto ontem, né? Que bom! E eu estou adorando essa formação agora. Está trazendo bom. Muitas respostas. Bom, obrigada pela sua ajuda ontem e depois eu vou conversar com você de novo sobre aquele assunto. Então, se você já tem o anexo 3 feito no formulário, com as mesmas solicitações que a gente tem na instrução, você não precisa fazer de novo, porque o professor já fez, está feito já. Então, não tem essa necessidade. O que a gente vai precisar observar é se consegue colocar essas respostas, né, no diário do professor online, se existe a necessidade desse registro estar lá, de que maneira isso é feito, mas aí o diário online eu não consigo ajudar muito, porque eu não tenho acesso, a não ser que alguém me passe, o professor, né, da sala regular, me passe a sua senha para eu conseguir entrar, para eu conseguir fuçar. Tudo que eu sei do online é que eu fico atormentando as meninas dos serviços para que elas me ajudem a ver o que é possível, mas não tem necessidade de refazer, vocês já fizeram, desde que as perguntas sejam as mesmas, né, que a posição lá do que você está perguntando da turma regular e da turma de serviço, né, para o menino que está no serviço, que tem a deficiência, sejam as mesmas, não tem necessidade de refazer, não vejo necessidade. Eram sim, a gente usou de referência o documento mesmo então tá perfeito. Então, isso a gente seguiu, a gente só colocou numa outra ferramenta por conta da pandemia, para não ficar produzindo esse material que fica toda hora passando por várias mãos, a gente deixou no online nesse momento. Mas era só isso, muito obrigada aí. Imagina. É isso. Obrigada, Fernanda. Então, agora vamos continuar. Adaptação curricular. A adaptação curricular é uma possibilidade de auxílio para aqueles alunos que têm deficiência, que têm dificuldade, que têm transtorno de aprendizagem. Então, quando eu falo de adaptação curricular, eu não estou falando de adaptação curricular somente para o aluno com deficiência. Eu estou falando de adaptação curricular para todos os alunos, para todo aquele que tenha necessidade. Às vezes, eu ensino e faço uma aula maravilhosa. A minha aula foi the best, assim, top. Só que eu tenho aluno que não tem deficiência, que não conseguiu acompanhar a minha linha de raciocínio. Eu faço o quê? Eu vou lá e explico de uma outra maneira, e aí esse aluno consegue entender. Então, eu tenho que tomar essas medidas, né, para que essa possibilidade de aprender chegue a todos. E é garantia de que a minha aula The Best, ela chegou a todos e resolveu a situação e todos acompanharam? Não é garantia, nem no regular e nem para os meninos que têm a deficiência.
Então, assim, às vezes eu tenho que voltar 2 passos para trás, olhar para aquilo que eu fiz e refazer de uma outra maneira para que a maioria dos meus alunos consigam acompanhar e tenham aí o sucesso no aprendizado. Então, essa possibilidade de adaptação curricular, ela está posta para todos os alunos, né? Para todos aqueles que estão conosco. Aí, a adaptação, ela pode acontecer pelo professor, né, da sala regular, sozinho, sem auxílio de ninguém, e pelo professor da sala regular, com o apoio do professor da turma de recursos, né, do AEE. E aí, esse estudante, ele vai ter a oportunidade de perceber esse trabalho sendo feito em conjunto, porque em alguns momentos, quando o professor do regular trabalha com o mesmo conteúdo, ou pelo menos com o mesmo tema, né, vamos usar aí, seres vivos e não vivos, o professor do regular está trabalhando, e o professor do AE também entra com esse tema, reforça, né, esse aprendizado. Então, isso é uma possibilidade. Para essa adaptação acontecer, é necessário que o professor conheça o estudante. De novo, o professor precisa conhecer o seu público-alvo, a sua clientela, né, o seu estudante da sua turma. Ah, André, mas eu tenho 16 turmas, é difícil de conhecer o estudante. É difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas eu tenho 16 turmas. Eu tenho que conhecer o máximo de todas essas turmas. Então, ele tem que conhecer também quais as necessidades e quais as potencialidades esse aluno tem. Então, mais uma vez, conhecer o aluno, toda aquela lâmina que a gente leu aí, né, de que maneira eu tenho que conhecer e qual é a necessidade dele, qual é a potencialidade dele. Se ele está atendido na sala de recursos, eu tenho um documento que pode me ajudar a conhecer essa necessidade e essa potencialidade de forma bem tranquila. Próximo. O que o professor precisa dominar? Ele tem que conhecer e saber aplicar o currículo, as situações de aprendizagem e as habilidades, conhecer ou reconhecer as principais dificuldades e potencialidades desse aluno, selecionar as habilidades para que esse estudante consiga progredir, e selecionar essas habilidades é olhar com muito cuidado para isso. Porque, de repente, eu pego uma habilidade e eu vejo que aquela habilidade tem muita coisa para ser desenvolvida. Eu não vou dar conta de fazer o menino aprender tudo aquilo, mas eu posso fracionar essa habilidade em algumas situações em que esse aluno consiga, pelo menos, ter o mínimo de contato com esse conteúdo. Isso é possível. E aí selecionar o método e a estratégia e o material que eu vou utilizar, porque não adianta eu ter uma habilidade maravilhosa se eu não tenho método nenhum para me aproximar desse aluno e fazer com que ele perceba o passo a passo do que eu estou ofertando para ele. Isso é fundamental. Adaptar e flexibilizar as atividades. Vocês vão ouvir 3 termos: adaptação, flexibilização e facilitação. Cada um tem lá a sua definição, mas para nós é pegar esse conteúdo e fazer com que ele chegue até o menino de uma forma que o menino consiga aprender. Então, eu tenho que me preocupar em como ele aprende, porque eu aprendo diferente de você. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes e os nossos adultos do EJA, eles também aprendem de forma diferente. Às vezes, não da forma mais tradicional, mas às vezes numa conversa. Não consegui no conteúdo, mas eu chamei ele aqui no particular, conversei 10 minutos sobre o assunto e ele me dá uma aula daquilo que ele sabe. Ele sabe de uma maneira diferente, mas ele sabe, ele domina. Então, eu tenho que ter uma escuta importante nesse momento, né? Uma escuta ativa. Às vezes a gente fala mais do que escuta. E nesse momento, quando a gente está fazendo essa troca com o aluno, principalmente quando o aluno tem uma deficiência, às vezes eu preciso ouvir dentro daquilo que ele consegue me trazer, da simplicidade daquilo que ele consegue me trazer na maioria das vezes. Às vezes não é tão simples assim, não. Eu estive numa escola uma vez e aí a menininha, ela me contou uma história sobre uma
peraí que eu tenho que usar o termo certo. A gente conhece como bexiga, que são as bexigas de festa, né? O balão. E aí ela chegou e falou assim, isso não é uma bexiga, isso é um balão. Aí eu falei, mas pode ser chamado de bexiga. Ela falou, não, a minha professora me ensinou que bexiga é aquilo que a gente tem dentro da barriga e que armazena a nossa urina. Então, bexiga é o que você tem dentro da sua barriga, e pôs a mão na minha barriga. E balão é aquilo que a gente usa para enfeitar a festa. Uma aluna com deficiência. E ela não está errada, né? Da maneira que ela conseguiu compreender, que a professora explicou para ela, ela me ensinou. E eu também consegui compreender, olhando pelo prisma dela, o que ela queria dizer naquele momento. E ela não... Eu tinha umas anotações, mas eu já perdi tudo. O papel já misturou. Próximo. Chegamos na nossa sugestão de adaptação. Essa sugestão eu vou passar de modo rápido, mas ela vai para vocês vão conseguir enxergar ela bem bonitinho, tá? Eu só vou fazer algumas observações rápidas em cada slide desse. Eu trouxe uma disciplina, uma situação dentro da disciplina de ciências, tem aí, né, a aprendizagem, a unidade temática, aí tá lá em vermelhinho, ó, da onde foi que a Andrea tirou isso? Tá lá, ensino fundamental, 6º ano, ciências, atividade 5, ok? Os objetivos também estão aí, então eu não inventei da minha cabeça, tá bom? Tá aí bem bonitinho para vocês, tem material da onde eu tirei. Próximo. Proposta de atividade, ó. Atividade 1, olhando lá para aquele conteúdo que a gente acabou de ver, né? Da onde foi que nós tiramos lá de ciências. Olhando para o nosso entorno, né? Então, olhando o que você tem. Então, nesse momento de distanciamento, o aluno está em casa. Olhando aí no ambiente onde você está, procura aí o que tem a ver com seres vivos e seres não vivos. E aí eu tenho como apoio o apoio visual e as imagens, as atividades táteis e atividades de comparação, que elas virão na sequência, tá bom? Próximo. Na atividade 2, aí já está pedindo para identificar o que é ser vivo e o que é não vivo. E aí, para apoio disso, eu tenho as imagens que estão selecionadas na próxima lâmina e a solicitação. Essa solicitação, ela pode ser feita, se o aluno não lê, por exemplo, ela pode ser feita pelo adulto que estiver próximo, se tiver um adulto próximo. Às vezes, um irmão acaba ajudando o outro, em vez do pai e da mãe, porque às vezes estão trabalhando, a gente sabe de toda essa dificuldade também. E da onde foi tirado tudo isso? Da onde pode ser tirado se o aluno está no online, né? Através de uma pesquisa de imagens em revistas e através das imagens selecionadas pelo professor e enviadas a esse aluno, que pode ser por e-mail, pode ser impresso. Próximo. Aí uma atividade bem simples do que é seres vivos, do que são, né, os seres vivos e do que são os seres não vivos. Tá bem tranquilo de olhar. Como é uma atividade de 6º ano, vai ter professor que vai falar, André, mas está muito infantilizado. Mas dessa maneira, com certeza ele vai saber te apontar. O que é um ser vivo, lógico, que com a ajuda do professor, com o auxílio da explicação do professor, e o que são os seres não vivos. Próximo, que é a segunda opção. Aí tem lá, para observar a cena e colocar dentro do círculo, né, conforme a legenda, se é ser vivo ou não vivo. A segunda atividade é uma atividade de recorte, para colocar, selecionar, né, o que são os seres vivos de um ladinho e os seres não vivos do outro lado.
Pode acontecer de o aluno só sair colando? Pode acontecer, se ele tiver sem orientação e tiver uma deficiência, né, importante, com certeza pode ser que ele confunda. Mas se você começar a fazer o comparativo, com certeza ele vai conseguir selecionar, porque está simples, é uma coisa simples. E não deixa de trabalhar o conteúdo. Próximo. A atividade 3, ela pede para aprofundar esse conhecimento. E aí, como sugestão, aparece o uso de imagens e de esquemas. Essas sugestões, elas estão colocadas no livro Aprender Sempre. Então, tem sugestão que você tira de lá. Ah, mas como é que eu vou imaginar o que eu vou colocar se não estiver, né, de forma visual para mim, que sou professor? Eu vou me perder. Então, assim, tenta o auxílio do professor da sala de recursos. Toda vez que a gente fala de imagem, a gente busca essa referência em revista ou em site, e aí tem que tomar cuidado com as imagens, né? Porque às vezes ele vai procurar uma imagem de ser vivo e de ser não vivo, pode ser que apareça algumas coisas que são impróprias, tem que tomar cuidado, por isso que é bom ter sempre alguém, né, supervisionando. Próximo. Aí começa, né, a questão do esquema e das figuras para ficar mais fácil. Tá bem selecionado, tem lá a organização de o que é um organismo, de o que é uma célula. Ah, André, mas o aluno com deficiência, ele não vai conseguir entender a questão da célula. Mas se você facilitou, se você adaptou, se você flexibilizou para a turma inteira, pode ser que o aluno com deficiência não, mas aquele aluno que esteja com uma dificuldade de aprendizado, ele consiga entender. Então, você adaptou para a maioria deles. Próximo. Aí, mais uma estrutura. Próximo. Aí eu mostro, né, o microscópio como uma opção de utilização aí para conseguir enxergar, né, a questão das células. Lógico que isso no presencial, se você tiver o microscópio na escola, e eu sei que algumas escolas têm, você consegue fazer de uma maneira bem tranquila, e existem algumas adaptações que são feitas através de lupa, por exemplo. É lógico que você não vai conseguir ver a célula, mas você vai conseguir ver a questão aumentada, então dá para ver uma riqueza de detalhes bem grande também. E a lupa, eu acho que é mais tranquilo de a escola ter do que o microscópio. Ou não, né? Também, não sei. Próximo. Aí fala das características dos seres humanos, e aí a questão de cromossomos. Próximo. Aí fala da célula, do núcleo, do gene. Pode ser que o aluno olhe para isso e fale, olha, eu já vi esse desenho na televisão, né, que fala do DNA. Aí você vai falar, nossa, olha lá. Ele pode não saber do todo, mas ele já viu em algum momento, né, algum artigo científico passando na TV que fala do DNA, que fala, né, dessa estrutura bonitinha, retorcidinha, e ele gravou porque ele viu, porque ele ouviu, e vai fazer link com a sua aula, com aquilo que você está apresentando. Próximo. E aqui a questão das características. Olha, vou olhar a obra, né, e tem vários rostinhos aí, um bem diferente do outro, e aí, para o aluno buscar a cor do cabelo, dos olhos, da pele, o tipo de cabelo, a forma do nariz, o do nariz saiu grudado ali, a forma dos olhos, dos lábios e o tamanho das orelhas. Vai virar brincadeira se você estiver no presencial? Vai, porque um vai olhar para o outro. Então, é a observação do entorno que a gente comentou lá no começo. Então, todas as atividades que estão aí estão adaptadas, elas fazem parte de um tema, né, importante aí de ciências, e que a gente pode, sim, de alguma maneira, trazer para a realidade de todos eles e facilitar bastante para os meninos que têm a deficiência.
Beleza? Próximo. Vamos ver o que, que tem para nós agora. Aê, chegou a parte que eu quero. Oba! Vamos colocar a mão na massa. Então, agora eu vou propor uma atividade para vocês. Essa atividade começa com a apresentação de um vídeo, e depois dessa apresentação de vídeo, a gente vai organizar as ideias e juntar os conhecimentos que nós conseguimos compartilhar nessa reunião, né, que eu trouxe e apresentei para vocês. Mais um de. E depois nós vamos criar uma adaptação curricular usando as informações do vídeo que eu vou apresentar para vocês, e essa adaptação ela vai ser registrada num anexo 3. Então, aquele que já tem a prática do anexo 3, já sabe mais ou menos o que a gente vai registrar. Aquele que não tem a prática vai ter a oportunidade de conhecer o documento, pensar numa adaptação e colocar lá bem registradinho, de uma forma bem simples. Até o espaço de registro que eu coloquei lá, ele é pequeno, que não é para ser uma carta de amor. Vocês podem mandar cartas para mim, eu aceito, mas nesse momento o que a gente precisa é do anexo 3 confeccionado, até para a gente modelizar, para a gente conseguir treinar isso de alguma maneira para aquele que ainda não fez, e para, de alguma maneira, né, ter mais uma oportunidade, só que dessa vez sem nada escrito. A gente vai observar todos os detalhes do vídeo. E aí, por que que é um vídeo? Porque você pode ir e voltar quantas vezes você quiser. E eu trouxe o anexo 3 separado, eu tirei ele, eu estou mandando junto com esse vídeo que a gente está fazendo aqui, dessa reunião, eu estou mandando a instrução CEGEB com esse anexo, mas eu tirei esse anexo 3 e coloquei separado num arquivo bem bonitinho, já estruturado, para que você tenha a facilidade de visualizar e até de preencher. Tá? Então, tá bem bonitinho lá, bem fácil de localizar, porque o que a gente precisa nessa vida, principalmente nessa época de pandemia, é de facilidade, né? Eu entendo assim. Eu, se puder facilitar, eu agradeço muito. Então, eu acho que quando eu posso facilitar para o outro também, mesmo sabendo que a vida do coordenador não é fácil, eu sei, porque eu já fui coordenadora, então eu entendo essa loucura de vocês. Já estive na escola como coordenadora por vários anos, então entendo bem do que é. E vamos tentar observar o máximo possível dos detalhes do vídeo, e quando acabar o vídeo, a gente vai conversar mais um pouquinho. Aí só para tirar as dúvidas e observar o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Eu tentei ser rápida para não ser cansativo, e nós tentamos dividir a minha reunião em alguns momentos. Então, esse é um primeiro momento de educação especial, e a gente vai ter outros momentos para conversar sobre esse anexo 3, que vocês vão trazer uma devolutiva para mim, e sobre outros assuntos também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos por enquanto, aí, do que foi apresentado, e vamos ver o vídeo e voltamos aqui para tirar as dúvidas se vocês tiverem. Até já já. Não foge, hein, gente, que eu volto.
ese video solo los rebeldes cambian el mundo. Mi nombre es Serena. Tengo 14 años. Me encanta ese video. Ayúdanos a fundirlo. Ayúdanos a psicopatía. Muchas gracias. Mil modalidades. Perfecto. Esse é o nosso vídeo. Vocês me escutam? Sim, ideia. Ah, que bom. E, parceira, temos duas perguntas no chat, tá? Para você, na hora que você quiser. Tá, vou abrir só para o pessoal, se quiser fazer perguntas, já pode colocar lá, né, eu acho. E aí a gente já vai respondendo. Eu estou perguntando, todo mundo me vê também? Porque eu tive que correr aqui para pegar o... Sim, estamos te vendo. Para pôr o carregador aqui do celular, que ele está morrendo já. Mas beleza. Vamos lá do chat, então? Pode ser? Então, vamos lá. A Márcia Regina perguntou o seguinte: o anexo 2 deve ser feito de quanto em quanto tempo? O anexo 2, ele está colocado na instrução como orientação. Essa colocação é como orientação, que ele seja feito bimestral. Só que a gente, como ele tem curto, médio e longo prazo, a gente orienta que ele seja semestral ou anual, porque o professor pode mexer nele a qualquer momento durante o ano. Então, se ele faz bimestral, ele faz e refaz, dependendo da situação, ele vai colocar a mesma coisa o ano inteiro. Então, ele pode ser feito bimestralmente, semestralmente, mas essa orientação de ser anual e ficar aberto, todas as vezes que eu necessitar estar fazendo as alterações, eu vou lá e mexo, eu acho que é o que funciona melhor nas escolas. Porque, de repente, eu tenho um aluno que está com um problema de visão muito sério, mas passa por uma cirurgia. Ele coloca lente, e aí com a lente ele fica mais ativo visualmente falando. Eu posso mudar o que eu tinha planejado para ele de uma forma totalmente mudou, né? A partir do momento que ele fez o implante de lente. Isso é uma realidade que nós temos. Então, de positivo e de negativo. Tem aqueles que estão enxergando pouco, mas estão enxergando e de repente param de enxergar. E falar nisso, posso dar um recado? Só para eu não esquecer. Nós estamos no processo de recebimento de tablets para os alunos com deficiência visual. Só que os alunos com deficiência visual precisam ter documento médico dizendo da deficiência visual. Então, já deem uma olhadinha aí nos prontuários. Se não tiver esse documento, já pede para a família providenciar, porque o aluno só vai receber se ele tiver um documento que comprove a deficiência visual dele. Tá? Então, a nossa preocupação é estar, né, de alguma maneira, atendendo a todos aqueles que estão informados na sede. Assim que os tablets estiverem conosco, né, na sua totalidade, a gente vai fazer a distribuição para as escolas, tentando atender a todos, né, mas depende da entrega da Secretaria da Educação. Respondi a pergunta, desculpa que eu mudei um pouco o foco, mas só um pouquinho. Beleza, vamos para a próxima, então, Jorge Wilson. O professor especializado, além de anexo 2, precisa apresentar plano de aula? Então, o anexo 2 já é o plano dele, né, o plano de trabalho. Agora, as aulas que ele vai fazer nesse período remoto, ele precisa registrar de alguma maneira. E aí, esse plano eu acho que é interessante, mas tem que ver como a escola está organizada. A escola organiza com esse professor de que maneira essa entrega vai acontecer. Tem autonomia para fazer isso. Agora, o plano de trabalho dele, da sala de recursos, da turma de recursos, ele precisa estar feito. Ele tem que estar lá. Próxima.
Meu microfone estava fechado aqui, desculpa, Déia. A Mariana, mais para frente, perguntou se esse vídeo está no YouTube. Eu já vou ajudar aqui, Mariana. A gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês no blog, a gente vai mandar os links bonitinhos para vocês por e-mail também. Mas eu não sei se esse vídeo está no YouTube, Déia, você sabe disso? Então, esse vídeo é de um canal espanhol. Eu tenho ele porque eu consegui numa formação que eu participei na SEDUC. Mas se ele não estiver no YouTube, eu tenho ele, eu posso disponibilizar e vai ficar no blog também. Mas a gente pode procurar. Eu nunca procurei no YouTube porque eu recebi ele, né? Eu tenho ele no meu arquivo pessoal, mas eu acredito que esteja assim. Mas beleza, de qualquer forma vai chegar o vídeo para vocês, fiquem tranquilos. A Laura Cis perguntou, ceratocone entra como deficiência visual? Sim, entra sim. Ô, Diego, é a Beatriz aqui do Tomiotaki, eu entrei na conta da minha filha sem querer. Beleza. Obrigada. Temos mais alguma pergunta para a Andréia? Se vocês quiserem perguntar pelo microfone, também pode, tá bom? Aproveita, que professora adora falar. Vai, não me deixa sozinha aqui, não. Pergunta. Acho que não temos mais dúvidas, então, Déia. Tá. Então, assim, pessoal, para a gente encerrar, eu gostaria de só retomar o que é a proposta de atividade, tá? Assistir ao vídeo, e aí essa proposta de atividade, eu acho que ela tem que ser levada no ATPC, e eu acho que vai ser bem produtivo, porque é um vídeo motivador, na verdade, né? A gente está acostumado a ver o deficiente sempre precisando de auxílio, e nesse momento ele vai estar mostrando que ele tem múltiplas capacidades que ele esconde da mãe, então ele é bem divertido. Então, a proposta é olhar para o vídeo, observando tudo que está lá, inclusive que a gente está falando de um síndrome de Down. Síndrome de Down vem com deficiência intelectual, é uma condição, síndrome de Down e deficiência intelectual é uma condição de comorbidade, vamos dizer assim, né? Elas caminham juntas. Então, eu estou falando de um síndrome de Down que tem deficiência intelectual, que a mãe trata de uma maneira e que ele se mostra de uma outra maneira a partir do momento que ele chega na porta da escola e ele dá um baile nela, né? Ela nem imagina tudo que ele faz. E ele só não chega tatuado em casa, que isso é uma coisa que chamou muito minha atenção, porque não dá tempo. Porque senão, até uma tatuagem ele ia levar para casa de surpresa. Então, olhar para tudo isso e pensar numa adaptação curricular. O que a gente pode adaptar para um aluno desse? Esse aluno, ele consegue se virar, ele tem autonomia, ele não tem, porque às vezes as famílias, elas super protegem. E quando a gente fala, mãe, você precisa abrir, você precisa deixar, você precisa confiar, elas choram, elas ficam bravas, elas brigam comigo, que elas falam, você não é mãe, por isso que você fala isso. E eu sou mãe de 2, né? 2 adultos agora, eu sou vó, eu tenho 2 netos, então assim, é difícil, eu sei que é difícil, porque a gente quer pertinho, a gente quer proteger, mas abrir a oportunidade também é um meio de proteção, porque ele precisa aprender a se virar, tendo deficiência ou não, ele precisa ter autonomia, assim como todos nós. Então, isso é da vida, né? Então, olhem para o vídeo, façam uma adaptação, aquela que você quiser dentro da sua área, utilizando o anexo 3 para fazer o registro disso, que pode ser através de formulário, como a Fernanda trouxe para nós, que pode ser o escrito, e aí vai ficar à disposição de vocês. Aí o coordenador da escola tem autonomia para criar dentro daquilo que está lá, né, dentro daquilo que eu preciso de devolutiva, para criar de que maneira ele vai levar isso para a sua equipe. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Apareceram mais algumas mãozinhas aí, enquanto eu falava.
fazer a pergunta, Andréia? Pode, pode. A Gislaine, tudo bem? Eu tô bem, e você, Gi? Tudo bem. Odeia, eu fiquei com uma dúvida quando você falou, eu posso ter me perdido aqui no momento, né? Era só um minuto. Eu posso ter me perdido no momento que você falou do anexo 3. Quem faz adaptação curricular é o professor especializado ou o professor da sala regular ou ambos? Quem faz a adaptação curricular é o professor do regular. Certo. Aí o professor especializado, ele orienta ou não? Não entra em nenhuma parte nesse momento? Ele pode orientar se ele for procurado pelo professor do regular. O que ele não pode é fazer a atividade para o professor do regular aplicar. Aí não. Entendi, Andréia. Obrigada. Nada, imagina. Tinha mais uma mãozinha, só não consigo visualizar quem. Para mim, só tinha a mãozinha da Gislaine mesmo, da Gi de pé aqui. Era só a gente. Perguntou. Apareceu a Márcia Regina. Márcia, está contigo a palavra. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo, e você? Tudo bom. Andréia, desculpa, eu não entendi o que é para a gente fazer. Nós vamos assistir ao vídeo e fazer uma adaptação curricular como se esse mocinho do vídeo fosse o nosso aluno? Exato. Você vai utilizar todas as informações do vídeo como se ele fosse seu aluno da sua escola, e aí você vai registrar essa adaptação no anexo 3. Tá, e aí a gente envia para vocês. Por enquanto, você faz essa adaptação, esse registro, e segura aí com você. Na nossa próxima reunião, aí a gente tem uma devolutiva disso. Aí tá eu vou conversar com vocês de novo sobre essas adaptações. E é legal registrar, pedir para o professor registrar e entregar para vocês, até para vocês terem um comparativo. Ó, esse meu professor vai observar tal situação, esse vai observar tal, e aí vai ficar rico em informações, com certeza. Então nós temos que passar esse vídeo em ATPC, por exemplo, e solicitar essa atividade para os professores. E não a gente realizar e passar para vocês. Não, vocês também podem realizar. Olha que legal, a visão do coordenador dessa situação e a visão da equipe que esse coordenador tem dentro da sua escola, da realidade da sua escola. Eu acho que é legal. Até para a gente, enquanto aquele que está no suporte, né, pedagógico, conseguir enxergar o olhar do outro. É bem interessante. Ok, então. Tá bom, muito obrigada. De nada, imagina. Odeia, se você me permite, só para auxiliar os coordenadores que são novos e que talvez não estiveram conosco no trabalho no ano passado, essas reuniões que nós vamos tentar fazer com mais frequência com vocês, elas vão sempre acontecer quinzenalmente, né, às sextas-feiras. A gente vai tentar fazer com que elas retornem, né, como a gente fez no ano de 2020, quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, no período da tarde, tá? A partir das 14 horas. Então, a ideia dessa reunião, desse retorno aqui, com toda essa apresentação da Andréia e tal, sobre a educação especial, a intenção é que este material seja utilizado nas ATPCs da próxima semana, tá? Então, a gente vai disponibilizar o PPT que a Andréia utilizou aqui, todos os documentos que ela citou, certo? Esse vídeo, então a gente vai disponibilizar a gravação dessa reunião, todos os materiais vão ficar à disposição de vocês, professores coordenadores, para que vocês multipliquem esses conhecimentos nas ATPCs da semana seguinte. Tá certo? Então, aí verifiquem, né, o pessoal dos anos finais e ensino médio tem já uma programação bastante específica, toda terça, quarta e quinta, né? O pessoal dos anos iniciais tem uma programação um pouco mais diferenciada, mas como eu disse bem no comecinho da nossa reunião, verifiquem dentro da pauta dos assuntos da escola uma janelinha para que vocês
vocês possam abordar todas essas questões relacionadas à educação especial, que nós vimos aí, é extremamente importante nós fazermos a reflexão sobre tudo isso, tá? E aí eu vi que a Márcia levantou a mão de novo. Márcia, pode falar. Desculpa eu ser chata. Diego, é porque assim, aqui nos anos, nós estamos com a maioria dos ATPCs 50 minutos pelo centro de mídias, que é a recuperação e aprofundamento, e os outros 50 minutos é o desdobramento dessa pauta de recuperação e aprofundamento. Então, assim, Entendo. eu acredito que para passar uma atividade, assim, eu acho muito importante, eu gostei bastante, exige-se 2 ATPCs, Vai demandar né? mais tempo. Compreendo, sem problema. Isso. Então, Não assim, tem problema. bom, pelo menos é o meu ponto de vista, talvez não dê tempo de dar essa devolutiva na nossa próxima reunião daqui 15 dias, né? Não, fica tranquila, tá bom? Não tem problema. Tá. Verifiquem dentro aí da agenda de vocês, do cronograma que vocês têm de disponibilidade, né, para tratar desses assuntos, para falar sobre a educação especial. E se for preciso, faça as adaptações aí também, né, já que a Déia falou bastante de adaptação, mas é adaptação aqui no outro sentido, né? Verifique se tente encurtar de alguma forma, né, essa formação, faça recortes no vídeo da gravação, né, que a gente vai disponibilizar para vocês, mas é extremamente importante de que essa informação a respeito da educação especial, essa formação, na verdade, que ela não deixe de chegar também para os professores dos anos iniciais, tá bom? Sim, que inclusive ela comentou aqui sobre a troca, né? Eu anotei, peraí, deixa eu achar. Fazer a troca do professor da sala de recursos com os professores regentes, eu achei bastante legal, assim que eles conhecem as crianças, como a maioria das crianças estão remoto, essa troca eu acho muito importante. Mas, claro, a gente faz o que dá, mas só avisando que caso a gente não, eu pelo menos, né, eu acho que eu posso falar pelas minhas colegas, meus colegas aí dos anos iniciais, se a gente não apresentar a lição de casa completa, é por isso. Tudo bem, fica tranquila. Ok, obrigada. Mesmo porque essa nossa próxima reunião que vai pedir essa devolutiva, né, esse próximo encontro da gente com a educação especial, ele demora um pouquinho, tá? Não é assim, daqui a 15 dias eu consigo, como é que eu faço? Não, ele ainda tem um tempinho aí para acontecer, porque essas pautas todas que a gente traz, ela tem um cronograma para acontecer. Então, não deixe de fazer, faça aí esses recortes, como o Diego disse, mas não precisa ser desesperadinho, não. Pode ser com um pouco mais de tranquilidade. Eu pretendo, né? Mas eu pretender não significa que vou conseguir. Eu pretendo voltar aqui daqui um mês, mais ou menos. Então, a gente já tem aí mais ou menos um parâmetro de quando a Andréa volta. Se eu não conseguir daqui um mês, que aí a gente vai entrar em conselho, finalização, fechamento, aí vem André enlouquecer todo mundo, a gente volta assim que voltar do recesso, das férias, né? Que eu não tenho recesso, eu tenho férias só. Mas aí a gente volta a conversar, pode ficar tranquila. Mas vamos trabalhar com um mês aí para todo mundo, tá? Então, mesmo o ciclo 1, que eu sei da dificuldade, né, da questão do ATPC ser justinho, a gente consegue trabalhar. Pelo menos um mês, tá bom? Para fazer a atividade. Mas aí, quando voltar, eu vou sortear. Eu quero ouvir a Márcia. Aí a Márcia vai falar, eu não fiz. Então, façam, porque a tia Andréa vai cobrar um pouquinho de vocês, tá bom? Vamos fazer educação especial aqui na nossa diretoria, caminhar de uma maneira tranquila e conjunta. Lembra que ninguém faz nada sozinho e eu preciso de vocês. E olha a responsabilidade, depois de tanto tempo longe,
a gente volta a fazer essa interação e eu, Andréia, né, estou aqui representando o núcleo pedagógico, então isso é uma responsabilidade muito grande. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, fico muito feliz em ter essa oportunidade e em ter essa responsabilidade de representar os meus amigos de trabalho, que são, assim, a minha segunda família, na verdade, né, são meus parceiros. Então, eu estou bem feliz com o nosso encontro, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e ter sanado pelo menos uma parte aí das dúvidas que aparecem no nosso trabalho, tá bom? Muito obrigada, eu já deixo aqui o meu tchau, o meu beijo. Ellen, eu quero ouvir o que você tem para falar, já vi sua mãozinha levantada, mas eu já deixo o meu beijo aqui, carinhoso a todos vocês. Muito obrigada pela atenção e vamos continuar trabalhando. Não desiste, toma conta de você, cuida de você, que eu sou a moça do abraço, quero o abraço de todo mundo quando a gente puder abraçar. E usa máscara, passa álcool em gel, eu tô sem máscara porque tô na minha casa, mas se cuidem porque a gente precisa aí reencontrar todos vocês no presencial. Um beijo. Fala, Ellen. Olá a todos, boa tarde. André, eu queria verificar, eu até que escrevi no chat, não sei se você conseguiu ler. Há possibilidade ou há planos de se fazer uma formação, uma orientação com os professores do AE? Como Sim. se fosse um ATPC, né, seu, né, talvez, eu não sei aí, enfim, o que nome poderíamos dar, com os professores do AE? Eu vi a sua colocação no chat, sim. E porque a intenção, às vezes, claro, a gente faz a formação com os professores, né? A gente manda o que vocês colocam, claro, enfim, o que a gente estuda e tudo mais. Só que às vezes ouvir do PCNP de Educação Especial, ouvir da diretoria, enfim, às vezes tem um peso um pouquinho diferente. Acho que você me entende. Sim, eu entendo. A nossa intenção é trazer o professor para esses momentos também. A gente só precisa organizar, tá bom? Mas temos essa intenção. Tá bom, obrigada. De nada. Legal, pessoal. Então, aqui agradecendo mais uma vez a Andréia. Andréia, inclusive a Provera, ela precisou sair aqui da reunião, mas ela estava até um pouquinho tempo atrás, ela acabou de mandar uma mensagem para mim aqui no WhatsApp, pedindo para eu te parabenizar e te agradecer aí pela formação, tá bom? Mandando um beijo daquele jeito que você conhece da Provera, tá? E aqui respondendo a dúvida do Cantídio Sampaio a respeito do período, né, dessa nossa reunião, eu não consigo ver o nome da pessoa, mas está em nome do Cantídio, é o seguinte, no ano passado, nós tentamos buscar vários horários e vários dias diferentes, né? E o horário da sexta-feira, a partir desse horário que nós fizemos hoje, né, nas sextas-feiras às 14 horas, foi o horário onde a gente teve o maior número de adesão dos professores coordenadores. E aí eu vou te explicar por quê. Os professores dos anos finais e do ensino médio, eles têm uma agenda de ATPCs semanais, todas terças, quartas e quintas, né? Então, às segundas-feiras, especificamente, é o momento que ele tem ali para organizar a TPC dele, né, e dar conta de todas as outras demandas aí que fazem parte do trabalho, né? Então, especificamente para esses professores, talvez o dia mais tranquilo que a gente possa ter aí a cada 15 dias para poder conversar um pouquinho sobre o trabalho é, de fato, a sexta-feira à tarde, tá? Nós já tentamos fazer também um pouco mais cedo, mas às sextas-feiras pela manhã, pelo período da manhã, nós temos também uma reunião com a professora Vera, né? Então, todos os diretores de centros, núcleos, os PECAIs também têm reunião pelas sextas-feiras no período da manhã. Então, o melhor horário mesmo para acontecer é às sextas-feiras, às 14 horas, tá bom? Eu acho que a Super Adriana gostaria de falar alguma coisa, Super? Eu gostaria sim, te agradeço a oportunidade da palavra
Eu gostaria de parabenizar a Andréia, o Diego, com certeza, está sempre aí junto, dando a maior força, mas parabenizar especialmente a Andréia, em nome da supervisão de acompanhamento da educação especial. Falo por mim, tenho certeza que falo pela Adriana, porque foi uma formação muito legal, informações muito objetivas, e eu acho que a gente só tem que agradecer de ter uma pessoa como você na educação especial, que sabe tanto, sabe muito, está aí. Eu acho que é muita sorte da diretoria, entre aspas, sorte não digo, né? Mas uma felicidade de ter você, e eu queria realmente parabenizar e agradecer por tudo, porque foi muito legal, bastante esclarecedora. Tem gente nova aí, PC novo, tem os PKs, gente que talvez nunca tenha tido uma formação de educação especial de maneira tão clara e objetiva. Então, você é demais. Tá? Muitíssimo obrigada e parabéns, Andréia. É isso que eu queria falar. Obrigada, Pro. Obrigada mesmo. A gente fala que agora nós somos o triplo A, né? Tem 3 As na educação especial. Tamo junto. Obrigada, viu? Pois é, triplo A. Olá, hein, Diego? Triplo A. Bom, então agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a Andréia mais uma vez por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Nós já deixamos aqui um convite para os PCs novos, ok? Então, a gente falou aqui das nossas reuniões quinzenais, não é? Mas para os PCs novos, e aí PCs novos entendam o seguinte, aqueles que ingressaram na função a partir do segundo semestre de 2020, certo? Então, segundo semestre de 2020, até agora, primeiro semestre aí, já quase de 2021, nós estaremos juntos na próxima sexta, dia 28, para conversarmos um pouquinho sobre o trabalho do professor coordenador, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o trabalho, aqueles trabalhos que a gente chama de fundamentais aí para a função de vocês, para o trabalho de vocês, junto às equipes de professores, junto à equipe da gestão pedagógica aí da escola, tá bom? A gente vai mandar para vocês por e-mail, tudo bonitinho, com link, mas já estejam aí preparados para a nossa próxima conversa aqui aí para os PCs novos, ok? Dia 28, próxima sexta-feira, às 14 horas. E aí a gente aguarda vocês mais uma vez. E para os outros professores coordenadores, a gente se encontra daqui 15 dias. Fechado? Então, muito obrigado a todos, um grande abraço, um bom fim de semana, continuem se cuidando e a gente se vê em breve, tá bom? Um abração, pessoal, tchau, tchau, boa sexta. Valeu, gente, bom final de semana, Deus abençoe a todos. Oi, Diego, só uma pergunta, nós não vamos precisar colocar nome e escola no chat? Aqui pelo Teams a gente consegue a lista de presença, fica tranquilo. Ah, perfeito, obrigada, bom término para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente, bom final de semana.